O menino Samuel ministrava perante o Senhor, sob direção de Eli, naqueles dias. Raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguiam mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então, verso 4, o Senhor chamou Samuel. Verso 10, o Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes. Samuel, Samuel. Samuel disse: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Até aí, por enquanto. Queridos, é uma passagem muito conhecida, onde fala a respeito do menino aqui, né, do jovem Samuel, que foi chamado por Deus. Foi chamado para substituir. Através de Samuel se instituiu uma nova descendência, né, de ministros de Deus, de sacerdotes de Deus. E Samuel não foi somente sacerdote, não somente ministrava diante do Senhor, mas Samuel também, ele fazia o quê? Ele era juiz, ele era líder de Israel. Ele ouvia diretamente da voz do Senhor. E essa aqui foi a primeira noite que ele ouviu. E a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração logo no começo dessa semana foi justamente que dentro de nós tem um Eli. Nós somos Eli. Nós somos Eli, o primeiro sacerdote velho. E quando a gente aceita Jesus, nasce dentro de nós Samuel. E ali por um tempo vai conviver Eli e Samuel. Por um tempo vai conviver o velho homem e o novo homem. Por um tempo vai conviver a carne e o espírito. E aqui tem algumas coisas, algumas diferenças que o Senhor quer te fazer observar nessa noite. O Eli, a primeira coisa que eu gostaria de apontar é para o significado do nome dele. Eli significa subiu. Eli significa foi. Foi. Foi para algum lugar, foi embora. Mas aqui eu quero que você preste atenção na conjugação do verbo. Eli significa o quê? Passado. Então nós nos levantamos, aceitamos Jesus, mas muitas vezes vivemos como no passado. Ou nos alimentamos do passado. Se você não bebe, não fuma, não, como diz, né? Não bebe, não fuma, não usa droga, aparentemente não faz nada errado, mas se alimenta do passado, então você é ali. Você está no ontem. Você foi. Samuel está aí, mas está apagadinho, coitado. E aqui fala que ele, primeiro versículo que nós lemos, naqueles dias, raramente o Senhor falava. Sabe por quê? O Senhor, ele é um Deus de já, de agora. E aí o Eli fica olhando para trás, fica lembrando do passado, fica remoendo as memórias do passado. Interessante que a gente não remoe as memórias boas, né? A gente remoe as memórias ruins. A gente se esquece daquilo que a gente deveria lembrar e lembra daquilo que a gente deveria esquecer. E aí, por causa que o Eli fica olhando para trás, raramente Deus vai falar com ele. Raramente ele vai conseguir ouvir a Deus. Raramente. Tem mais uma coisa. A outra coisa que acontecia, que as visões não eram frequentes. O que é uma visão, queridos? Acabei de ter uma aqui. Uma visão, ela pode ser algo por revelação,
ou seja, algo que está acontecendo naquele instante, ou aconteceu no passado, isso é revelação. Ou pode ser uma profecia, ou seja, aquilo que vai acontecer no futuro. Então, queridos, quando nós estamos Eli, quando nós alimentamos o Eli, o que vai acontecer? A gente não vai saber do futuro. A gente não vai conseguir andar para frente. A gente não vai conseguir seguir adiante, porque nós vamos estar perdidos. Não vai haver direção. Juju? Juju? Senta, Juju. E aí, o que mais, queridos? Continuamos aqui. Certa noite, verso 2. Gente, vocês prestem atenção. Deus falou que era para ministrar essa palavra. Então o Senhor está falando aqui neste lugar. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que não conseguia mais enxergar. Assim está o Eli. Senhor, onde está tu, Pai, que o Senhor não me ouve? Onde está a solução desse problema? Ai, eu estou com essa dificuldade aqui, não sei o que eu faço. Passa a noite sem dormir. Passa a noite sem dormir, rolando na cama para cá, para lá. Por quê, gente? Porque os olhos estão fracos. Não conseguem ver, não conseguem enxergar. Quando os nossos olhos estão fracos, queridos, nós tropeçamos em pequenas coisas. Se o seu olho, se você não estiver enxergando direito, até um sapato que você tropeça, acontece. Você pode cair e se machucar. Entende? Olho fraco. E aí dizia o seguinte: estavam ficando tão fracos que eu já não conseguia mais enxergar. E ele, ou seja, quem Eli, estava deitado em seu lugar de costume. Eli simplesmente acomodou em um lugar. Simplesmente deitou. Deixou o barco rodar. Deixou as coisas irem. E aí, se você continuar lendo o texto, se você conhece o texto, você vai se lembrar disso. A primeira revelação que Deus deu para Samuel foi justamente com relação à casa de Eli. E que ele ia perder os filhos porque tinha deixado de dirigi-los. Queridos, não perca a direção da sua casa. Não perca a direção da sua família. É melhor alguém ficar com o bico, né? Emburrado hoje, porque você teve que ser firme em alguma situação, do que amanhã você ter o pescoço quebrado, como foi Eli. Eli se assustou com a notícia de que os 2 filhos haviam morrido e que a arca de Deus havia sido levada. E aí ele caiu da cadeira e quebrou o pescoço. Mais uma vez, uma coisa tão simples, um cair de uma cadeira. Quem nunca caiu, né, de uma cadeira? Quem nunca sentou errado? E você está aqui. Agora Eli, ao cair de uma cadeira, aconteceu o quê? Quebrou o pescoço, morreu. E o pescoço, o que é o sustento? Aqui, ó, cabeça. Não perca a sua estaca, não perca o seu sustento com Jesus. Não perca. E aí, amados, está Samuel. Se você quiser fazer Samuel crescer e matar esse Eli dentro de você, o que você tem que fazer? Primeira coisa, onde que Samuel estava? Olha só, vamos ver onde é que Samuel estava? Verso 3. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Isso quer dizer o quê? Que ele estava lá, em vigilância. Aonde? No sofá? Hã? Na cama? Não? Onde que ele estava, gente? No santuário, na casa de Deus. Você que está aqui, você está fazendo coisa assim. Talvez você não está vendo o fruto hoje, agora, mas você vai ver o fruto disso. O fruto disso. Gente, porque é lei. Semeadura é lei. Você não é obrigado a semear, mas você vai com certeza colher. E você vai colher as suas orações que estão feitas. A única coisa que não morre são as orações. Quantas vezes a gente vê isso na Bíblia?
Deus se apresenta a Isaac e fala assim, olha, eu sou o Deus do seu pai, Abraão. Eu fiz uma promessa para ele. Ou seja, aquela oração, aquela palavra que Abraão tinha feito, está lá refletindo em Isaac. Mais uma vez a Bíblia fala que lá no céu, diante de Deus, esses sentados cheios do quê? Apocalipse, com as orações do santo, incenso subindo na presença de Deus. A sua oração nunca morre. Aleluia. A sua oração fica. Glória a Deus. Gente, a palavra é uma coisa que até hoje a ciência não pode explicar. O som, ao ser emitido, ele é emitido e vai andando. Ele não desaparece. Entende? Então as suas orações estão caminhando, sabe? Estão sendo difusas pelo poder que está no sangue de Jesus. Creia que você vai colher. A gente sempre fala isso para quem está fazendo alguma coisa errada, né? Fulano vai colher o que está plantando. Ah, querido, vamos crer no bem. O mal colhe o que ele plantou de ruim, sim. Mas você está plantando bem, então você vai colher o bem. E aí, queridos, o que acontece aqui? Samuel estava onde? Lá no santuário do Senhor. Então o Senhor, verso 4, chamou Samuel. Às vezes, quando a gente está treinando nosso Samuel ainda, Deus precisa chamar a gente mais de que uma vez. Interessante, né? Deus chama Samuel 3 vezes. Só na terceira que ele foi compreender com a ajuda de Eli o que estava acontecendo. Isso mostra a bondade e o amor do Senhor pela sua vida. Deus é bom com você. E Ele está aqui hoje colocando uma estaca para te amparar, para te guiar, para te conduzir. Aleluia. Samuel, 1 Samuel capítulo 1, 20, diz assim, Ana, que olha, Deus ouviu a minha oração, por isso eu estou chamando esse menino de Samuel. Samuel significa Deus ouviu. Ou melhor, prestar atenção em Deus. Então que você comece a prestar atenção nas coisas que o Senhor está falando, nas coisas que o Senhor está indicando, mesmo que a sua visão esteja lá um pouquinho embaçada ainda. Tem Eli aí dentro de você? A visão ainda está embaçada. A vontade de prostrar, de parar, ainda está ali em você. Mas o Senhor está falando, dentro de você tem um Samuel. Aleluia. Dentro de você tem um Samuel que vai crescer, que vai se colocar de pé. E olha, virando a página comigo em 1 Samuel capítulo 3, versículo 19, diz o seguinte: enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Aleluia. Aleluia. Então, enquanto você está aí lutando para o seu Samuel crescer, aleluia, glória a Deus, o Senhor vai cumprir todas as palavras dele sobre a sua vida. Aleluia. O Senhor vai cumprir todas as palavras dele sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Aleluia. Nenhuma palavra dele vai ficar para trás. Sabe por quê? Porque o Senhor te chama e chama Samuel. Presta atenção aqui, meu filho. Presta atenção que tem um caminho. Presta atenção, aleluia, que tem um caminho no meio disso tudo. Você não está sozinho. Deus falava constantemente com Samuel. Deus está falando constantemente com você, por isso preste atenção. Nós vamos orar aqui agora. Nós vamos ministrar a ceia, consagrar esses elementos aqui em nome de Jesus. Ô, gente, esses elementos aqui, pão, um suco de uva, tá aqui, gente. Pão, um suco de uva. E agora? Ah, pastora, é só um ritual. Não é não, amados. Aqui, aleluia, está representando o corpo, o sangue do seu Senhor.
Aqui é a gasolina que vai mover o seu carro. Aqui, ó. Seu carro vai mover. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos esses elementos. Consagramos esses elementos, Senhor. Pelo poder que há no sangue de Jesus. Nós consagramos esses elementos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque o Senhor, aleluia, nos deu essa lembrança, esse memorial. Por isso, Pai, em nome de Jesus, agora eu peço que os teus filhos, enquanto